Sejam bem-vindos à segunda aula do módulo Teoria 2.0. Nesta aula, estaremos conhecendo os componentes eletrônicos utilizados nos circuitos e dispositivos eletrônicos. Estes componentes são a base de qualquer sistema elétrico, e aprender sobre eles nos ajudará a entender o funcionamento de sensores, atuadores, diagramas elétricos e qualquer sistema eletrônico de um automóvel. Os resistores, como o nome já propõe, são componentes utilizados para causar a diferença de potencial entre seus terminais. Para este conseguir tal finalidade, ele transforma a tensão em energia térmica. Isso significa que ele se aquece. Existem os resistores de carvão, de filme metálico e de fio nicromo de diversos tamanhos e formas. Cada resistor possui uma resistência. No caso dos resistores de carvão e filme metálico, estes valores são tabelados e indicados pelas listras presentes nele. Já no fio nicromo, estes valores são escritos. Uma aplicação comum para se utilizar um resistor é quando se precisa instalar uma lâmpada que exige menos tensão em um circuito que oferece uma tensão maior. Então, basta calcular a resistência necessária pela lei de Ohm para baixar a tensão, demonstrada na aula anterior, e escolher o resistor de valor correto para a aplicação. Vale notar que a lâmpada incandescente, a lâmpada amarela, é um tipo de resistência que converte energia elétrica em luminosa mais térmica. Os resistores variáveis são aqueles com a capacidade de alterar os valores de resistência por meio de uma regulagem. Também são chamados de potenciômetros. Seu funcionamento se baseia na segunda lei de Ohm. Consiste em conectá-lo a um terminal positivo e outro no negativo. Um terminal variável irá conectar ao fio em que se deseja variar a tensão, já que este está conectado a uma haste que aumenta a distância percorrida pela corrente em um condutor de carvão. Observe na ilustração. O sensor de posição da borboleta do sistema de injeção utiliza o mesmo princípio do resistor variável. O sensor altera a tensão mecanicamente à medida que a borboleta se abre e informa este valor à central, que por sua vez converte em posição angular da borboleta. Os varistores são componentes que não obedecem à lei de Ohm. Sua função é diminuir sua resistência de forma brusca quando a tensão atingir certo valor. É de extrema importância para a proteção de circuito, já que este protege contra picos de tensão. Termistores são componentes que variam a tensão de acordo com a temperatura que são submetidos. Existem dois tipos: PTC, que são aqueles que à medida que a temperatura aumenta, a resistência aumenta, e o NTC, que são aqueles que diminuem a resistência quando a temperatura aumenta. O sensor de temperatura do carro é um termistor NTC. No sensor de temperatura, um dos polos é alimentado, enquanto o outro informa à central a tensão que o termistor está permitindo passar. A central, por sua vez, converte a intensidade do sinal para temperatura. Os LDRs são componentes com a capacidade de variar sua resistência em função da intensidade luminosa que está submetido. Quanto maior for a intensidade luminosa, menor será sua resistência. Este componente pode ser usado para dispositivos que regulam a intensidade de iluminação dos faróis de forma automática, de acordo com a iluminação do ambiente. Na ilustração da esquerda temos alguns modelos de capacitores, e na imagem à direita temos um esquema de funcionamento do capacitor. O capacitor consiste na separação de duas partes metálicas por meio de um isolante, onde cada placa é conectada a um polo da energia. Sendo assim, as placas ficam carregadas rapidamente com polaridades diferentes, uma da outra com diferença de potencial igual ao que está sendo fornecido. Então, quando o capacitor é submetido a um circuito com menor tensão que a sua carga, este descarrega como uma bateria. Alguns relés de seta necessitam do capacitor para ligar e desligar lâmpadas automaticamente. Os indutores têm a finalidade de criar um campo magnético quando alimentados com uma tensão. Este efeito é conseguido através de um enrolamento de fios em um material de liga de ferro ou ímã. Este fenômeno é chamado de eletroímã.
Na imagem à esquerda, temos a representação onde as linhas azuis representam o sentido da força do campo magnético. A imagem ao centro mostra os modelos de indutores. A imagem à direita mostra um relé de automóvel. Quando uma corrente elétrica passa pelo seu indutor, este se transforma em um ímã e atrai a chapinha de ferro do contacto, permitindo ligar e desligar outro circuito. O diodo é um componente que permite a passagem de corrente elétrica apenas em um sentido, como demonstra a ilustração. Ou seja, se um terminal da lâmpada estiver instalado um diodo, esta não ligará se os polos forem invertidos. Este feito só é possível graças à característica do material do diodo, que pode ser feito de silício, germânio ou arseneto de galho. O LED é um diodo, pois este só acende se as ligações de seus polos for correta, anodo no positivo e cátodo no negativo. O transistor é um dispositivo semicondutor de 3 camadas, base, coletor e emissor, utilizado na construção de chips para as mais variadas aplicações, sendo um dos mais importantes componentes da eletrônica. É empregado em processos de amplificação do sinal e chaveamento. De acordo com a corrente aplicada em sua base, este pode controlar a corrente que passa do coletor para o emissor, como mostra a ilustração. Fusíveis são feitos para a proteção do circuito elétrico. Isso significa que quando há uma sobrecarga proveniente de um curto-circuito, este queimará antes que algum componente elétrico se danifique. Se trata de um componente de sacrifício. Isto é possível porque seu condutor não resiste à alta temperatura de um curto e acaba se rompendo. O valor da corrente expressa no fusível tem que ser o mais próximo possível acima da corrente do circuito. Em um veículo, todos os fusíveis são reunidos em um só lugar, uma caixa de fusíveis, podendo ficar embaixo do painel ou no cofre do motor. Com isso, chegamos ao fim da aula sobre componentes eletrônicos.